Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia do primeiro programa de 2025. O tema será Nossa Senhora Mãe dos Homens e a gente vai falar um pouquinho sobre se ela foi ou não a primeira padroeira de Pesqueira, antes de Santa Águeda. Se inscreva no canal, deixe um like se você gostar do conteúdo, isso vai ajudar a gente a fortalecer esse trabalho de divulgação. Vem a vinheta agora, a gente começa em seguida. A devoção mais antiga do município de Pesqueira é, sem dúvida e de longe, a rendida a Nossa Senhora das Montanhas. Essa devoção chegou aqui trazida pelo padre João Duarte do Sacramento em 1676, mais ou menos, que foi a data, ou foi o ano, no qual ele fundou a missão do Ararobá, exatamente no lugar onde hoje a gente encontra a Vila de Simbres. E está de pé, ainda hoje, a igreja que ele levantou naquela época. Já em relação à Pesqueira mesmo, a primeira devoção que chegou à localidade foi a de Nossa Senhora Mãe dos Homens, em 1822, quando Manuel José de Siqueira, que é considerado o fundador da cidade, construiu a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que era a capela da fazenda Pesqueira. E essa igreja, na década de 1820, teve um capelão particular. Na década seguinte, quando Manuel José de Siqueira já tinha falecido, ela se tornou capela filial da matriz de Simbres. Já a devoção a Santa Águeda chegou a Pesqueira em 1852, trazida pelo Frei Caetano de Messina, que é aquele frade capuchinho que andava pelo interior em missão. Ele apresentou essa devoção ao povo da vila, da então Vila de Pesqueira. Isso foi tão forte já naquele começo que até o nome do local foi mudado. O nome de Pesqueira passou a ser Santa Águeda de Pesqueira, por sugestão do próprio Frei Caetano. E outra marca importante dessa época é que a partir dali, a partir daquele ponto, a partir da década de 1850, muitas meninas passaram a ser batizadas de Águeda. Vocês já perceberam que em Pesqueira tem muitas mulheres com o nome de Águeda? Essa tradição começou lá naquela década, na década de 1850, com a força da devoção a Santa Águeda, que já se apresentava assim naquela época. Isso só aumentou, Até hoje, Santa Águeda é muito venerada pelos pesqueirenses. Disso tudo surge uma dúvida. Será que Nossa Senhora Mãe dos Homens foi padroeira de Pesqueira antes de Santa Águeda? Porque a paróquia de Santa Águeda, ou a freguesia, como se chamava naquela época, surgiu em 1870. Santa Águeda já era venerada em Pesqueira desde 1852. A futura matriz estava sendo construída. Surge a paróquia em 1870 e ela se torna definitivamente a padroeira da vila e depois cidade de Pesqueira. Não sei se há um decreto da igreja definindo isso, de que Santa Águeda era ou se tornou a padroeira de Pesqueira, mas de qualquer forma, seja por decreto ou seja de forma natural, isso acabou acontecendo. Então, a gente não vai conseguir dar uma resposta precisa. Em história acontece muito isso. A gente nem sempre consegue dar uma resposta do jeito que a gente gostaria ou do jeito que a gente espera, mas dá para a gente chegar a uma conclusão razoável. Se a gente perguntar se existe um documento da igreja instituindo Nossa Senhora Mãe dos Homens como padroeira de Pesqueira, provavelmente a resposta vai ser negativa. Provavelmente não existe nenhum documento que tenha determinado isso. Embora exista um documento sim da igreja de Pesqueira que cita de passagem que Nossa Senhora Mãe dos Homens era a segunda padroeira da cidade. Ou seja, tendo Santa Águeda como a primeira, mas em paralelo, as duas ao mesmo tempo. No entanto, se a gente recorrer à definição de padroeiro para tentar lançar a luz
sobre essa questão, a coisa pode se tornar mais indefinida ainda. Vejam só. A palavra padroeiro vem do latim patronus, que significa defensor, protetor, derivado de pater, pai. Ou seja, padroeiro ou patrono nada mais é que um santo da Igreja Católica que cuida e intercede de forma especial por uma determinada localidade. O padroeiro de uma região é instituído pela Igreja ou por um grupo de fiéis que testemunham as graças recebidas pela intercessão de um santo. A gente percebe que o padroeiro de um lugar ele pode surgir de forma natural, por um decreto ou pela decisão de alguém. E a gente percebe em Pesqueira os dois casos. Primeiro a gente teve Nossa Senhora Mãe dos Homens, que surgiu como a padroeira da Capela da Fazenda. A povoação cresceu em torno dela. E sim, acho que dá pra gente considerar que ela foi naquela época padroeira do povo de Pesqueira, até porque era a única devoção que existia em Pesqueira propriamente dita. Havia Nossa Senhora das Montanhas, mas em Simbres, a 18 quilômetros de distância, na Serra do Ororubá. E também, antes de ocorrer a festa de Santa Águeda em Pesqueira, já ocorria a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Esse é um dado bastante relevante para a gente entender esse contexto e tentar chegar a uma conclusão. Mas por que Nossa Senhora Mãe dos Homens, apesar do seu pioneirismo, não se tornou, digamos, oficialmente a padroeira de Pesqueira? Na maioria das cidades antigas, acontece assim. Surge aquela capelinha da fazenda ou do engenho, quando é o caso. Aquela capela cresce junto com a localidade, se torna uma igreja matriz com aquele mesmo orágo, com aquele mesmo patrono ou padroeiro. E por consequência, aquela devoção, aquele santo de devoção se torna o padroeiro da vila, ou no caso, é o padroeiro da cidade. No entanto, no caso de Pesqueira, a gente tem uma situação muito particular. A sede do município, que funcionava na antiga vila de Simbres, foi transferida para Pesqueira em 1836, mas a igreja matriz, que era a de Nossa Senhora das Montanhas, continuou na Serra, em Simbres. Isso fez com que Pesqueira tardasse a ter a sua própria freguesia, porque Nossa Senhora das Montanhas continuou sendo a freguesia do município, a freguesia da vila. E também Pesqueira foi crescendo e a capela, por questões diversas, ela permaneceu daquele mesmo tamanho. A capela acanhada para o tamanho que Pesqueira vinha ganhando. A capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens ela não tinha possibilidade de crescimento e permaneceu pequena. Disso surgiu a necessidade de se construir uma nova igreja. A igreja que seria a futura matriz de Santa Águeda. A igreja começou a ser construída em 1852. Em 1870 foi constituída a freguesia. E em 1889 ela foi instalada na atual Catedral de Santa Águeda. Na época apenas uma igreja matriz. A capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens ficou sim funcionando como matriz, mas de forma provisória, porque o tamanho não comportava. Então, nesse processo de Pesqueira acabar tendo que construir uma nova igreja, que se tornou a igreja matriz da freguesia de Santa Águeda, Nossa Senhora Mãe dos Homens, ela se perdeu nesse processo natural de se tornar a padroeira de Pesqueira. Então, Nossa Senhora Mãe dos Homens foi uma padroeira que não chegou lá. Eu acho que é isso que a gente pode dizer. Nossa Senhora Mãe dos Homens não conseguiu as condições, principalmente por conta da sua igreja, da sua sede. A pequena capela não conseguiu se tornar a matriz e apareceu um novo orágo que tomou a frente nesse processo. O historiador Nelson Barbalho e também o padre Frederico Maciel eram muito críticos em relação a essa história. Eles afirmavam que de fato foi uma troca, que a padroeira de Pesqueira é Nossa Senhora Mãe dos Homens e que foi substituída por Santa Águeda. Inclusive o religioso, o padre Frederico, ele, na opinião dele, Pesqueira devia manter as duas padroeiras, Santa Águeda e Nossa Senhora Mãe dos Homens. Duas padroeiras, como acontece com algumas cidades, como por exemplo Recife e Carnaíba.
Vocês percebam que não é uma questão fácil de responder. Parece fácil quando a gente começa a falar, mas quando o assunto se desdobra, a gente percebe a complexidade do caso. Mas espero que vocês tenham conseguido entender. Isso também é uma questão de ponto de vista. É uma questão que fica meio que em aberto até pela própria definição de padroeiro. A gente não tem nenhum documento, provavelmente não existe documento nenhum que diga que Nossa Senhora Mãe dos Homens era a padroeira de Pesqueira, mas percebam também que na prática do que acontecia naquela época, antes de Santa Águeda, parece que sim, que o povo de Pesqueira considerava Nossa Senhora Mãe dos Homens como a sua padroeira, a sua protetora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.